O número de idosos com HIV no Brasil cresceu 103% na última década. Olha, o número de infectados acima de 60 anos tem aumentado a cada ano. E a tendência é mundial. E, em 2030, 70% das pessoas nessa faixa etária terão o vírus se nada for feito, segundo um alerta da Organização Mundial da Saúde. Passo Fundo não foge desses números, dessas estatísticas, e é sobre essa preocupação que nós vamos conversar agora com a médica infectologista Clarissa Oleksinski. Seja muito bem-vinda ao PF-TV. 103% de crescimento em uma década. O que é que fugiu do controle, doutora Clarissa? Então, Thaís, o que fugiu do controle são as políticas públicas de controle do HIV nas pessoas mais idosas. Todas as políticas que nós temos, elas são direcionadas para as pessoas mais jovens. A gente nunca vê a campanha direcionada para os idosos. Então, essa população ela está em risco, como toda a população. E se tem um pouco de receio de conversar sobre sexualidade nessa faixa. Então, esses números eles têm aumentado também por conta disso. Por falar em números, qual é a realidade em Passo Fundo? Passo Fundo sempre tem uma faixa etária muito nova de pacientes diagnosticados, mas com aumento maior na faixa dos idosos também. Então, isso nos preocupa já há alguns anos. Cada vez mais nós temos visto pacientes idosos com diagnóstico de HIV. Falando especificamente dos idosos, doutora Clarissa, mais homens ou mais mulheres infectadas? Sempre a faixa maior é de homens, sempre em todas as aferições do Ministério e do município também. Por quê? Comportamentos de risco, o aumento de pessoas, homens que fazem sexo com homens também tem aumentado muito essa estatística, então basicamente por conta disso. E a falta, obviamente, do cuidado mínimo e necessário. Do cuidado mínimo e necessário de fazer os exames regularmente, de procurar o seu médico de confiança para fazer a sua avaliação periódica. Há uma questão cultural também. Por qual razão, além da falta de políticas públicas, e deste olhar para esta população que é sexualmente ativa e parece não ser, aos olhos do governo, o que mais interfere para o crescimento desse número? Existe um tabu sobre sexualidade nessas faixas etárias, e os próprios profissionais de saúde não costumam abordar esses temas com os seus pacientes. Então, eu acredito que falte realmente a gente começar a se preocupar. Como você mesma falou, daqui a alguns anos nós vamos ter uma quantidade enorme de pacientes com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis também. Ou seja, é também nesta faixa etária preciso vencer uma questão cultural. 40 anos atrás não se falava no uso de preservativo como se fala hoje. Perfeito, e as pessoas têm vivido com maior qualidade de vida por um tempo muito mais prolongado. Antes não se pensava num paciente de 70 anos com vida sexual ativa. Hoje isso nós vemos diariamente. Então nós temos que começar a pensar em colocar essa população em vigilância também. Doutora Clarissa, por toda a sua experiência nessa área, o fato do tratamento, do coquetel de medicamentos hoje fornecido para quem tem HIV ou AIDS, prolongar a vida, de certa forma, atrapalha com relação à falta de cuidado? Ele gera uma falsa tranquilidade. Porque os pacientes eles não morrem mais de HIV, eles morrem de outras complicações. Então, o coquetel dispensado de forma gratuita pelo Ministério gera um certo conforto para a população que está em tratamento. Na verdade, não é tão simples não assim. É tão simples é preciso assim. conviver com muita medicação, com rigor e também com muitos efeitos colaterais. Perfeito. Com efeitos colaterais, com regularidade de consultas, de tomada de medicação. Então, é uma situação que a gente tenta proporcionar qualidade de vida para os pacientes, mas não é nada isento de efeitos realmente. Bom, desde 2016, um decreto nacional mudou a sigla de DST para IST, ou seja, de doença para infecção. Qual é a diferença? Essa denominação foi muito boa para nós profissionais da saúde. Por quê? Doença pressupõe sinais e sintomas, Infecção não necessariamente. Então, isso atenta ao fato de que pode haver a transmissão de uma infecção em paciente sem sintoma nenhum. Então, um paciente com sífilis, com HIV, que está sem sintoma nenhum, pode transmitir a infecção da mesma maneira. Então, esse é o ponto que o Ministério tentou abordar nessa mudança. Perfeito. Muito obrigada pelas informações e uma boa semana de trabalho para você. Obrigada. Obrigada.